Há uma promessa tão profunda no Salmo 37 que a maioria dos cristãos lê, mas não enxerga. Eles citam o versículo: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. E seguem suas vidas como se fosse apenas uma poesia bonita, sem nunca provar o poder que esse salmo carrega. Mas esse salmo não foi escrito para poetas. Foi escrito para os aflitos, para os que olham ao redor e veem os perversos prosperando, para os que jejuam, oram, e mesmo assim a porta continua fechada, para os que tentam fazer o bem, mas o mal parece sempre estar vencendo. E é nesse cenário de injustiça aparente que Deus deixa uma promessa escondida, não para os apressados, não para os orgulhosos, mas para os que esperam nele com fé silenciosa. Charles Spurgeon dizia que Deus nunca está com pressa, mas sempre chega na hora certa, e todo coração que aprendeu a esperar nele encontrará não apenas a promessa, mas o Deus da promessa. Hoje, vamos entrar nesse salmo verso por verso, e se você chegou até aqui, é porque essa promessa está te chamando. Você está cansado da espera, da comparação, do peso de ver os ímpios florescerem enquanto você agoniza. Mas e se eu te dissesse que essa dor faz parte do processo que te qualifica? Neste vídeo, você vai enxergar o Salmo 37 com novos olhos, olhos de guerra, fé e eternidade. Vamos juntos. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Você já sentiu raiva por ver pessoas más prosperando? Já teve que engolir em silêncio o sucesso de alguém que mente, engana ou humilha, enquanto você, tentando andar no caminho da retidão, coleciona portas fechadas? Esse é o primeiro grito do Salmo 37, e ele começa com uma ordem que parece impossível. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E o Salmo 37:1. Mas como não se indignar, Senhor? Como não sentir o peso da injustiça quando os perversos vivem em mansões e os piedosos lutam para pagar o aluguel? Essa é a primeira tensão que o Salmo 37 revela. O conflito entre a fé e os olhos. Spurgeon escreveu: o crente vive pela fé, mas frequentemente tropeça pela vista. Somos rápidos em observar o aparente triunfo dos ímpios e lentos para lembrar a justiça eterna de Deus. A promessa de Deus nunca se cumpre sob o calendário humano. E é por isso que a comparação se torna uma armadilha tão letal para o justo. O salmista não nega a dor. Ele não ignora o contraste entre o bem e o mal. Mas ele nos chama para um tipo de confiança que transcende o agora. Essa confiança começa quando paramos de nos alimentar do sucesso alheio e começamos a nos alimentar da fidelidade de Deus. É por isso que o Salmo continua: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37:3. Esse serás alimentado é muito mais do que comida física. É a nutrição da alma. É a certeza de que Deus cuida daqueles que o temem. É o alimento da paz em meio à espera. Mas esse alimento só chega para os que fazem o que é certo, mesmo quando tudo parece errado. Charles Spurgeon dizia: o homem de Deus não se alimenta dos resultados, mas da obediência. Seu prazer está em fazer a vontade do Pai, mesmo quando essa vontade exige lágrimas. E é exatamente esse o ponto. O Salmo 37 não é um convite à passividade, é um chamado à fidelidade em tempos de injustiça.
Enquanto o ímpio celebra vitórias passageiras, o justo constrói raízes eternas. Enquanto o mundo exalta a esperteza, Deus observa os que escolhem a integridade. Enquanto os perversos se exaltam, o Senhor prepara a exaltação do humilde. Mas tudo isso exige algo que poucos estão dispostos a oferecer. Espera. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Salmo 37:7. Esperar em Deus é o maior ato de fé, porque esperar é confessar. Senhor, eu não entendo, mas confio. É olhar para a prosperidade do ímpio e declarar: isso não me define, meu galardão está em tuas mãos. Essa espera é ativa, é firme, é silenciosa, e ela exige que você desfaça o nó da comparação dentro de você. Você não foi chamado para correr a corrida de outro. Você foi chamado para caminhar no tempo de Deus, confiando que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje, vendo o mal prosperar, vendo a mentira vencer, e sentindo que a sua fidelidade não está sendo notada por ninguém. Mas escute, Deus vê. Spurgeon disse: não há lágrima derramada no secreto da fidelidade que não seja recolhida pelas mãos do Altíssimo. Portanto, hoje é o dia de parar de olhar para os ímpios. É o dia de voltar os olhos para o Senhor da promessa, o Deus que vê a fidelidade em secreto, o Pai que não ignora o bem que é feito quando ninguém está olhando. A guerra que você está enfrentando é real, mas a recompensa que está por vir é ainda mais real. E a promessa do Salmo 37 começa com essa decisão. Não te indignes, confia, espera e faze o bem. Há um tipo de veneno espiritual que se espalha devagar. Ele começa quando você olha para a vida de outra pessoa e diz: e eu? Porque eu ainda não fui recompensado? Porque a minha colheita ainda não chegou? É nesse momento que a comparação vira desespero. É nesse momento que a fé começa a ser sabotada pela pressa. O Salmo 37 vem como espada e bálsamo. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37:4. Mas perceba a ordem. Não é deseja, e Ele te agradará. É agrada-te dele, e então... O segredo da promessa está no prazer, não no resultado. A promessa escondida no Salmo 37 não é: Deus vai te dar tudo o que você quer. É muito mais profundo do que isso. Quando Deus se torna o seu prazer, os desejos do seu coração se alinham com o coração dele. E então, o que você deseja já é o que ele deseja. O céu e a alma entram em acordo, e a vontade dele se torna o seu deleite. Spurgeon escreveu: quando Deus é tudo para ti, tudo o que ele quiser te será suficiente. Mas quem vive no tempo da comparação não consegue esperar por esse nível de intimidade. Quem vive olhando o terreno do vizinho não rega o próprio solo. E quem vive com pressa quase sempre colhe fruto verde. A ansiedade te empurra para decisões erradas. O desespero te faz aceitar ofertas baratas. E o pior, a falta de espera te afasta da herança que só se revela aos que têm paciência para confiar. O Salmo avança. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele o fará. Salmo 37:5. Note, a ordem de novo é clara. Não é ele fará antes de você entregar. Não é ele mostrará antes de você confiar. O fazer de Deus está diretamente conectado com a sua entrega. Você quer que ele atue? Então entregue de verdade. Não apenas as palavras, mas os planos, as frustrações, as vontades que você insiste em esconder atrás da aparência de fé. A verdadeira entrega é dolorosa, porque ela quebra o ego, ela destrói o controle, ela expõe a nossa fraqueza diante do tempo de Deus. Spurgeon foi direto. Confiar parcialmente é duvidar totalmente. A alma dividida nunca verá a plenitude de Deus. Esse é o ponto que o Salmo 37 quer nos ensinar logo nos primeiros versos. Ou você confia ou não confia. Não há meio termo. E essa confiança exige que você olhe para a prosperidade do ímpio e diga:
Pode parecer vitória agora, mas é fumaça diante do juízo eterno. Sim, é difícil. Sim, a alma grita por justiça imediata. Mas Deus está ensinando seus filhos a viverem por fé. E a fé que não suporta a espera não é fé, é desejo disfarçado. Você precisa entender que há uma herança reservada, mas ela só é liberada para quem passa no teste do tempo. É nesse lugar de entrega, confiança e espera que Deus começa a agir de forma invisível. O justo não vive pela vista. Ele vive por aquilo que ainda não se manifestou. E é isso que o Salmo 37 está formando em você. Uma alma que não negocia a fé pela pressa. Um espírito que não se contamina com a inveja. Um coração que escolhe esperar pelo tempo de Deus, mesmo que todos à volta já estejam colhendo os frutos da corrupção. Você pode estar em silêncio agora, sendo humilhado no secreto. Mas Deus já está escrevendo a tua exaltação. Ela virá, no tempo certo, do jeito dele e com a marca da fidelidade. Então hoje, renove sua confiança. Volte a regar a sua fé. E diga com coragem: eu entrego, eu confio e eu espero, porque sei que a promessa não falha. Há um tempo em que tudo parece calado. Deus não responde, as portas não se abrem, a vida não muda. E é nesse exato tempo que o inimigo sussurra: olha ao teu redor. Os ímpios prosperam, os maus vencem. E você, que tenta ser fiel, permanece esperando. Essa é a hora mais perigosa da jornada espiritual, porque é nessa hora que muitos trocam a promessa por alívio, trocam a espera por atalhos, trocam a fé pela aparência de vitória. Mas o Salmo 37 já sabia disso, e por isso ele declara: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Salmo 37:7. Aqui está a chave escondida. Você não foi chamado para competir com os ímpios. Você foi chamado para confiar em um Deus que trabalha no silêncio. O problema é que o ser humano quer respostas rápidas. Quer que Deus haja como um juiz imediato. Quer que o bem seja recompensado agora e o mal punido diante de todos. Mas Deus trabalha em outra dimensão. Ele não precisa provar nada para o mundo. Ele está forjando fé dentro de você. Spurgeon diz: a demora de Deus é o cadinho onde a verdadeira fé é purificada. E o cadinho dói, porque a espera te desmonta, a dúvida te persegue, a comparação te cega. Mas o justo, ainda que ferido, aprende a descansar, não na ausência de dor, mas na certeza de que Deus está vendo o invisível. O descanso aqui não é passividade, é resistência, é olhar para o caos e dizer: ainda que tudo pareça injusto, eu não me movo, eu sei em quem tenho crido. A promessa do Salmo 37 não é para os impacientes, não é para os superficiais, é para aqueles que se recusam a negociar o que Deus disse, mesmo quando tudo parece estar contra. Deus está ensinando você a habitar em outra lógica. Não a lógica do mundo, mas a lógica do reino. Enquanto os maus correm atrás de glória passageira, você está sendo treinado para carregar glória eterna. E essa glória não vem com pressa, vem com propósito. A prova disso está nos versículos seguintes: pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37:9. Perceba, a herança não é para os mais rápidos, é para os que esperam. E esperar aqui não é perder tempo, é construir fé. É como o agricultor, que olha para a terra seca, mas segue plantando, regando, confiando, porque sabe que a estação da colheita chegará, e quando chegar, será abundante, visível e gloriosa. Muitos abandonam o campo dias antes da chuva. Muitos enterram suas orações porque não suportaram o silêncio. Mas se você entendeu a promessa, você não apenas sobrevive ao silêncio, você cresce nele. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. É nesse silêncio
que ele fortalece suas raízes, que ele cura suas motivações, que ele alinha seus desejos com os dele. Spurgeon reforça: os santos mais firmes foram moldados nos momentos em que Deus parecia estar distante. A promessa escondida no Salmo 37 não está na pressa, está na perseverança. Deus não está atrasado. Ele está testando se sua fé é de aparência ou de essência. Então hoje, se tudo parecer parado, saiba: a terra está sendo preparada. O céu não se esqueceu de você. O justo será exaltado no tempo certo e nada poderá impedir. Há uma ilusão espalhada pelo mundo, a de que o sucesso é sinônimo de bênção, de que quem sobe rápido, quem acumula muito, quem conquista aplausos, está sendo favorecido por Deus. Mas o Salmo 37 rasga essa mentira com a espada da verdade, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37:9. Aqui está o choque. O sucesso dos ímpios é como fogo de palha. Brilha por um momento e depois apaga. Deus não está impressionado com a velocidade dos homens. Ele está comprometido com o fim de cada caminho. E há um fim para os que rejeitam a justiça. Um fim para os que vivem de aparências. Um fim para os que zombam da santidade. O Salmo 37 não se cala diante disso. Pelo contrário, ele repete, como um sino espiritual, a sentença divina. Os ímpios serão exterminados. Como a erva, serão logo cortados e secarão como a verdura. Véturi 2. Os braços dos ímpios serão quebrados. Véturi 17. A descendência dos ímpios será exterminada. Véturi 28. Isso pode soar duro aos ouvidos modernos, mas é a justiça de Deus. Spurgeon diz: a espada de Deus pode parecer lenta, mas ela nunca falha o alvo. Muitos zombam, achando que podem viver como quiserem, acumular o que desejarem, ignorar a palavra e que tudo ficará bem. Mas o relógio do céu não atrasa. E cada escolha está sendo registrada. O Salmo 37 é um alerta. Não se engane pelo agora. Não inveje quem parece vencer sem Deus. O fim já está decretado, e ele não será bonito. Mas ao mesmo tempo em que revela o fim dos ímpios, o Salmo revela o destino glorioso dos justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Véturi 18. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Véturi 19. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Zim 23. Aqui está a promessa escondida. Enquanto o mundo aposta na velocidade, Deus aposta na fidelidade. Enquanto o mundo corre atrás da superfície, Deus constrói raízes invisíveis. O justo pode até cair, mas não ficará prostrado. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Vumude 24. O mundo vê apenas a queda, mas Deus vê o coração que não desiste, a alma que chora e continua. O servo que mesmo humilhado ainda diz: eu confio. Spurgeon afirma: o justo não é aquele que nunca tropeça, mas aquele que mesmo ferido continua segurando a mão do Pai. Essa é a verdadeira vitória. Não aquela que é transmitida ao vivo nas redes, mas a que é testemunhada pelos céus. O ímpio pode se orgulhar de sua casa, de sua fama, de seu poder. Mas tudo isso será consumido como palha no fogo. O justo, em contrapartida, constrói sobre a rocha, e no tempo certo, o próprio Deus o levantará. Não para glória pessoal, mas para mostrar ao mundo que ele é fiel à sua palavra. Por isso, o Salmo 37 é uma decisão. Ou você caminha pela ilusão do agora, ou vive pela promessa do eterno. Ou você segue os passos largos dos ímpios, ou permanece firme nos passos lentos, mas seguros, do justo. O que você está plantando hoje? Será que sua colheita resistirá ao fogo da eternidade? A promessa não é para os que buscam atalhos. Ela é para os que se mantêm firmes, mesmo quando ninguém mais acredita.
Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. V. 34. Essa é a diferença. O ímpio constrói castelos de areia. O justo constrói um legado eterno. Existem momentos em que o justo olha ao redor e tudo parece errado. Os ímpios prosperam, os perversos aumentam, os mentirosos são exaltados, e quem anda com Deus parece esquecido no deserto. Você já sentiu isso? É nesse terreno de dúvida, dor e aparente silêncio que o Salmo 37 planta sua semente mais profunda. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Salmo 37, 7. Descansa, espera, não te indignes. 3 ordens que soam como um sussurro, mas são armas de guerra espiritual. O descanso aqui não é passividade. É resistência interior. É a fé que se recusa a ser contaminada pela pressa do mundo. Muitos confundem o silêncio de Deus com rejeição. Mas o Salmo 37 nos revela algo mais profundo. O silêncio de Deus é campo de treinamento para os que vão reinar com Ele. Melhor é o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. 16. Enquanto o mundo busca abundância, Deus está provando corações. O justo aprende a encontrar paz no pouco, a descobrir força na dor, a confiar sem ver. É nesse lugar de silêncio que o caráter é lapidado. É nesse vale oculto que Deus separa os verdadeiros dos disfarçados. Spurgeon dizia: quando tudo ao redor está em ruínas, e ainda assim você diz, eu confio, então você conheceu a verdadeira fé. O Salmo 37 não é um salmo de vitórias imediatas. É um salmo de fidelidade ao longo do tempo. Ele não promete livramentos espetaculares a cada esquina. Ele promete sustentação. O Senhor não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. 28. Essa é a resposta escondida. Deus não está em silêncio. Ele está em processo. O justo que ora e não vê resposta. O servo que trabalha e não é reconhecido. A mulher que intercede e parece esquecida. Todos estão sendo moldados por um tipo de glória que o mundo não entende. O silêncio é o solo da santificação. O céu não funciona no ritmo da ansiedade humana. E a promessa não falha, apenas amadurece. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. 4. Observe isso, guarda o seu caminho. Não basta esperar, é preciso manter a integridade. Não basta não correr, é preciso não desviar. Em tempos de silêncio, muitos abandonam o caminho, desistem da oração, relaxam na santidade, negociam convicções. Mas o Salmo 37 nos chama à permanência. A promessa não é para os que correm mais, é para os que resistem até o fim. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. 3. Cada passo firme no meio do silêncio, cada decisão santa no meio da espera, cada lágrima escondida está sendo escrita no livro do Eterno. Não é tempo perdido, não é abandono, é preparação. Spurgeon ecoa isso quando diz: a fé que permanece no escuro será recompensada na luz. Portanto, se você está em silêncio, se tudo parece estagnado, se as promessas ainda não se cumpriram, o Salmo 37 te lembra: espere, confie, guarde o caminho. A promessa está a caminho. Não porque você mereça, mas porque Deus não mente, e quando ela chegar, será como nascente de águas em terra seca, como justiça ao meio-dia, como resposta onde só havia silêncio. No mundo natural, herança é aquilo que se deixa para os filhos, mas no reino de Deus, herança é o que se recebe depois da obediência. O Salmo 37 repete essa palavra várias vezes: herdarão a terra. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37, 9. Essa terra não é apenas um pedaço de solo, é um símbolo do lugar de bênção, domínio e promessa.
É o território onde o justo prospera, enquanto o ímpio desaparece como fumaça. Mas há uma condição: esperar no Senhor. Não tomar a terra pela força, não conquistar com manipulação, não ocupar com pressa carnal. A herança de Deus não se dá por esperteza. Ela é entregue a quem tem estrutura espiritual para carregá-la. O mundo corre atrás de posições, poder, terras e títulos. Mas o justo caminha, e a herança o alcança. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vento 11. Mansidão aqui não é fraqueza, é domínio interior. É a força que sabe esperar. Quem confia não se desespera. Quem crê não se corrompe para chegar mais rápido. Deus não confia a herança a quem vive de atalhos. Spurgeon dizia: a herança do crente está guardada. O mundo pode zombar, mas não pode roubar. A herança é selada pelo sangue da aliança. É invisível ao mundo, mas inquebrável no tempo. E sabe qual é a ironia santa que o Salmo 37 revela? Vi um ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o e não pôde ser encontrado. Vete 35-36. Aquele que parecia invencível, aquele que crescia como carvalho arrogante, desaparece da cena. E o justo que esperava permanece. A promessa escondida aqui é essa: tudo o que não foi dado por Deus será removido por ele. Reputações, impérios, fortunas, tudo ruirá, se não tiver a assinatura do céu. Por isso o salmista conclui: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Pô 34. Você percebe? A exaltação aqui não é vaidade. É vocação cumprida. É promessa entregue. É recompensa por fidelidade secreta. Enquanto os olhos dos homens buscam palco, Deus observa o coração no bastidor. A herança não é para os que impressionam. É para os que obedecem. E essa herança é mais do que bens. É paz no meio do caos. É direção no meio da confusão. É autoridade espiritual no meio do engano. Spurgeon nos lembra: a verdadeira riqueza do justo está naquilo que o mundo não vê. Por isso, se você sente que está ficando para trás, se o mundo avança sem Deus e você permanece firme, se a herança ainda não chegou, não desista. A promessa não falha. O Pai não se atrasa. A terra está sendo preparada. E quando for a hora, ninguém poderá impedir. O Salmo 37 é mais do que uma canção. É uma linhagem, não de sangue, mas de espírito. Uma geração de justos, silenciosos, que escolheram confiar em vez de competir, que escolheram esperar quando todos corriam, que preferiram obedecer quando todos se vendiam. Eles são os que recebem o legado invisível de Deus. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. Salmo 37:30. A herança deles não é só material, é sabedoria, é discernimento, é autoridade de quem venceu o próprio coração. Esse salmo é um mapa para os que caminham em meio à confusão. Ele não promete aplausos, não promete fama, não promete conforto. Ele promete algo muito maior, que o Senhor sustenta os justos. Vê na 17, que seus passos são confirmados. Vê na 23, que mesmo que caiam, não ficarão prostrados. Vê na 24, e isso é poderoso demais para ser ignorado. Quem vive com Deus não é poupado da queda, mas é protegido da ruína. Quem caminha com o Senhor pode até tropeçar, mas nunca será esquecido. Charles Spurgeon escreveu: o crente pode cair 7 vezes, mas o braço eterno o levantará. Ele nunca será abandonado, mesmo quando todos os homens o desprezarem. Você entende a promessa escondida? O justo não tem uma vida perfeita. Ele tem uma aliança eterna. E isso muda tudo. O Salmo 37 termina dizendo: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Vê 11:39. Sim, haverá angústia. Sim, haverá tempo mau. Sim, haverá injustiça, zombaria, espera longa. Mas o justo sabe em quem tem crido.
E ele não desiste, não recua, não negocia, porque ele sabe que está sendo sustentado. Essa é a geração do fim. Os que não se curvam à cultura, os que não negociam a integridade, os que não desistem do caminho estreito. Eles não brilham nos palcos, mas carregam a presença nos bastidores. Eles não falam muito, mas quando abrem a boca, o céu responde. Eles não acumulam seguidores, mas são seguidos por anjos. Eles são os herdeiros, os que verão o Senhor cumprir o que prometeu. A herança não será tomada à força. Ela será entregue, no tempo exato, por mãos celestiais. E quando isso acontecer, o mundo vai ver que os que esperaram em silêncio tinham uma promessa viva, escondida no coração de um salmo antigo. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento do vídeo você sentiu que Deus estava te lembrando de algo, não ignore. Deixe um comentário dizendo: eu escolho esperar em silêncio, confiando na promessa. Vamos juntos formar um exército de fé nos comentários. Firme, escondido, mas sustentado. Se inscreva no canal A Escola do Príncipe para continuar aprendendo com os salmos, os profetas, os apóstolos e os homens de Deus que não negociaram a verdade. Conheça os nossos e-books, o link está na descrição. Eles vão te aprofundar na palavra e na guerra espiritual que muitos ainda não enxergam. Compartilhe este vídeo com alguém que está esperando há muito tempo. Alguém que pensa que Deus se esqueceu, porque a promessa ainda está viva. A Escola do Príncipe. Ensinando a realeza a andar em santidade.